Quer oferecer mais para os seus clientes e ainda aumentar o seu faturamento nesse Dia dos Pais? Então aprenda comigo agora a montar arcos para suas vitrines e ações promocionais. No vídeo de hoje eu vou ensinar você, lojista, a fazer um arco para a entrada da sua loja de uma forma bem simples e fácil. Vem comigo. Materiais que a gente vai precisar: inflador, medidor, bombinha manual, balões de 11 polegadas na cor azul petróleo, azul safira e balão metalizado na cor prata. O balão azul safira a gente vai usar ele medido a 10 polegadas. Amarração bem junta, 2 vezes. Aqui temos a nossa primeira dupla. Repetimos o processo e aqui temos o nosso cluster a 10 polegadas. E o balão na cor azul petróleo a gente vai fazer ele medido a 6 polegadas. Claro que vocês poderiam usar balões de 9 polegadas menor, mas para facilitar no vídeo eu estou usando balões de 11 polegadas. Vamos lá. Mesmo processo, bem amarrado, bem juntinho. Temos a nossa primeira dupla. Segunda dupla. E aqui temos o nosso cluster medido a 6 polegadas. E aqui eu coloquei uma estrutura simulando a entrada de uma loja, mas claro que vocês não precisam dessa estrutura, pode ser fixado esse arco já na sua vitrine, já na sua entrada. E agora a gente vai trançar os balões, então a gente começa pelo cluster medido a 10 polegadas, passamos o nylon em 2 balões e amarramos com 2 nós, um nó e um nó permanente para não soltar e ficar bem amarrado, tá? Para começar, para facilitar, você apoia no chão e vem por cima com o cluster medido a 6 polegadas. Passa a linha por 2 balões. Repete o ciclo, sempre um de 10 polegadas e um cluster de 6 polegadas. Apoiado no chão te dá uma firmeza e você vai vendo o rumo da sua coluna. Muito simples, é só repetir o processo. Após a sua guirlanda já estar bem firme, você já pode posicioná-la para frente, que vai facilitar a maneira de você trançar os balões. Neste caso, a gente usou 8 clusters a 10 polegadas e 7 clusters a 6 polegadas. No final da guirlanda, a gente corta e vem e amarra para deixar bem presa tanto o primeiro cluster quanto o último cluster, para os balões não escaparem. Essa quantidade que a gente fez é para a nossa estrutura que a gente tem aqui, tá? Então aqui você vê que a nossa estrutura termina aqui. Porém, tem que passar um pouquinho e eu já vou explicar o caso da gente encaixar outra coluna e ela dá um encaixe perfeito aqui, beleza? Então eu já vou só encaixar aqui na nossa estrutura. Dessa forma, é só deixar a frente, né, quadrada. A gente escolheu esse tipo de guirlanda para ficar bem imponente para essa data que a gente está usando, que é Dia dos Pais. Então usamos essas cores mais fortes e uma coluna quadrada para ficar mais imponente, certo? Agora eu vou mostrar como encaixar as outras partes. A nossa outra coluna já está aqui pronta, que eu já fiz, com o mesmo tamanho da coluna que está aqui já colocada, e vamos colocar repetindo o mesmo processo, bem simples. E agora, pessoal, a gente vai fazer a nossa parte de cima, tá? Então
Então a gente colocou ali uma coluna de um lado, uma de outro, lembrando que não precisaria ter essa estrutura, você poderia muito bem colar na sua própria vitrine, na sua própria entrada, né? Muito simples. Só que agora tem que dar um encaixe em cima. Para dar um encaixe em cima, lá a gente começou com um balão grande, né? A 10 polegadas. Aqui, essa para ter o encaixe, a gente está virando a coluna. Então ela está aqui e ela vai virar aqui. Para ela dar o encaixe, a gente tem que começar com 6 polegadas de cá e de cá, para ela dar um encaixe certinho lá na onde a gente quer, tá? Então olha bem que vai dar um encaixe certinho aqui, ela faz a curva. É como se vocês olhassem aqui, ó. Vai ter 2 balões grandes e a curva vai entrar aqui no meio, tá? Então ela vai seguir o quadrado certinho, ok? Então agora eu vou encaixar de uma maneira bem simples e fácil. A gente já mediu o tamanho, né? Então a gente viu o tamanho que a gente queria. Caso vocês for fazer em vitrine, vocês podem fazer tudo no chão, depois levantar o quadrado e já pregar tudo pronto, tá? Facilita também. Depois de bem encaixado, a gente só pega uma ponta e amarra na outra e tá finalizado a nossa guirlanda bem simples e imponente para vocês fazerem aí nas suas vitrines. E agora, para a gente dar um detalhe todo especial, a gente vai escrever a palavra pai e a gente está usando aqui o tamanho de 70 centímetros. Eu já estou com ela inflada aqui e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a aplicação dela aqui. Algumas pessoas usam a fita, né? Colam a fita e cola direto no balão, pode ser usado também. Agora, uma maneira mais firme, a gente vai mostrar aqui para vocês. Então tá a letra P aqui. A gente vem nas costas dela e eu vou marcar aqui só uma no meio, já vai dar, mas caso vocês queiram aplicar em 2 lugares para ficar mais forte, se for um lugar que venta muito, eu indico pôr vários pontos para a letra ficar bem presa, tá? Então aqui a gente está usando o balão 260 na cor transparente e a fita, e a gente já vai fazer a aplicação como se fosse um curativo, tá? Então a gente vem aqui, coloca o balão 260 sobre e coloca a fita. A gente vai fazer um X, fizemos um X e depois sobre o X a gente coloca como se fosse o corativo aqui, ó, tá? Para selar e para realmente na hora que a gente forçar lá, ela não sair. E por que que a gente usa o 260 e não o nylon, não o fitilho? Poderia ser usado sim, mas ele estica, né? Então ele não dá tanta pressão e não faz com que rasgue o balão aqui e fique bem simples. Então a gente só vem aqui, já vê o lugar que a gente quer colocar, pega o balão 260 e vai apenas passar em um balão, posicionou, a gente roda o balão 260, certo? Rolou em vários balões e é só soltar, ele já está aqui pregado. Lembrando que toda vez que ficar aqui, né, que é a válvula, a gente também tem que esconder essa válvula. A gente pega, coloca o balão, a fita e joga a válvula para o lado de trás, tá? Para dar um acabamento perfeito, certo? Fizemos aqui, já deixamos as outras letras prontas. Eu já vou colocar aqui para vocês. O A a gente colocou 2 pontos. Por que que a gente está colocando só no meio? Porque a nossa guirlanda é plana, né? Então a guirlanda plana, ela dá o acabamento bem no meio aqui, ó. E fica bem fácil da gente colocar. Letra I também já está prontinha aqui, a gente colocou só uma no meio. Poderia colocar aqui e aqui se fosse em questão de muito vento. Pronto, coloca retinho. E aqui está pronto uma guirlanda muito simples e muito prática de você fazer para esse Dia dos Pais e aumentar as suas vendas. Pessoal, e a nossa guirlanda já está pronta, mas a gente pode deixar ela ainda mais luxuosa. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou explicar para vocês de uma maneira bem fácil e simples, usando apenas 2 aplicações. Esse lado a gente vai desconstruir ela, deixar essa parte orgânica para ficar mais elaborado. Então, caso você queira usar para fachada de loja um arco mais simples, tá aqui, a gente já deu a nossa ideia, mas a gente pode melhorar ainda mais isso e deixar mais luxuoso. Eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai usar a cor prata metálico, então balões 16 polegadas, balões de 11 polegadas e balões de 5 polegadas, tá? E o balão também para nos auxiliar, o balão 260 na cor transparente. Eu vou mostrar para vocês a
apenas 2 aplicações para melhorar esse arco. A primeira, vamos usar balões de 16 polegadas amarrado um com o outro, duplas, tá? Então vamos lá. Vamos amarrar a dupla. Essa vai ser nossa primeira aplicação. E a segunda aplicação a gente vai usar os balões de 11 polegadas. Vamos fazer um cluster mais ou menos com 6 polegadas. Lembrando que esse não precisa medir, tá? E 5 polegadas e 5,5 polegadas. Lembrando que é tudo de olho, tá? E a gente vai fazer aqui um cluster. Fizemos esse cluster, a gente vai chamar ele de médio, tá? Então a gente vai fazer outro cluster usando os balões de 5 polegadas. Nesse cluster a gente não precisa fazer tamanho diferente. E a gente fez eles um tamanho bem pequeno, tipo 3,5 polegadas, tá? Para ficar bem bonito. Então a gente vai pegar esse cluster que a gente chamou de médio com o cluster menor. A gente vai puxar o gargalo do balão. O balão São Roque, ele facilita muito porque o gargalo, o pescoço do balão é bem grande, bem flexível. Só que a gente não vai apertar muito, tá? Para encaixar um no outro. Porque senão ele entra e não dá a aparência que a gente quer. Então a gente só puxa o gargalo aqui e roda em 2 balões, certo? Deixando ele um sobre o outro. Essa é a nossa segunda aplicação e agora eu vou mostrar para vocês colocando na nossa guirlanda. Vem comigo. Vamos começar as aplicações primeiro pelos maiores, tá? Então a gente vai desconstruir, deixar orgânico essa parte e a gente começa aqui por baixo. A gente já quer deixar ela mais larga, então a gente vai posicionar um de um lado e um do outro, tá? Usando o próprio gargalo, nesse caso aqui do balão 16 polegadas, que é muito grande e facilita a nossa amarração. Então a gente vai pegar a linha que a gente trançou lá dentro da guirlanda, coloca o balão e amarra na linha, o gargalo com a linha. Desse modo vai ficar bem preso, tá? Então já deixamos nossa base aqui mais larga que a gente quer. E agora a gente vai subindo e aplicando os balões. Como a gente quer finalizar aqui a nossa parte de cima, eu vou colocar apenas um balão aqui, finalizando o nosso fim da guirlanda. Como os nossos balões da base já são bonitos, a gente quer aproveitar eles, por isso que a gente não vai tampar muita coisa, tá? E agora, a segunda aplicação, eu não falei pra vocês, tá? Mas por que a gente vai usar o balão 260 para auxiliar? A gente vai colocar ele aqui no cluster médio, que é o cluster maior. O maior sempre vai ficar para trás e o menor para frente. Então ele vai posicionar desse jeito e aqui vai auxiliar a gente a amarrar, tá? E aí a gente vem colocando em pontos estratégicos. A gente já começa um aqui embaixo. Lembrando que eu só passo ele no balão, tá bom? E a gente coloca. Então a gente vai agora subindo a nossa guirlanda, dando um detalhe de prata nela. Lembrando que é muito simples a aplicação. E a gente só está colocando em pontos estratégicos para deixar essa guirlanda da gente orgânica. Lembrando que sempre tem que esconder a pontinha do balão canudo, tá? Não deixar mostrando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos finalizar aqui a nossa pontinha do nosso arco. Lembrando que a base ela sempre tem que ser maior, então a gente dá uma atenção maior para a base, para a guirlanda dar esse caimento, onde ela começa fina e derrama, tá? Então a gente vem, olha, ajeita algum detalhe e pronto. De uma forma bem simples e fácil, a gente conseguiu deixar esse lado orgânico apenas com 2 aplicações. E é isso, agora sim, tá uma guirlanda de luxo para você fazer nas suas entradas e nas suas fachadas e vitrines aí, aproveitando o Dia dos Pais para alavancar suas vendas. Esse tipo de estrutura é muito rápido, fácil de montar, muito prático e vai chamar bastante atenção para sua vitrine e, claro, vai te ajudar a impulsionar suas vendas no Dia dos Pais. Acesse agora mesmo o nosso site e conheça toda a linha da Balões São Roque para criar decorações profissionais e lucrativas.